Temos para esta videoconversa o convidado do PSD Madeira, Nuno Maciel, a quem agradecemos a presença. Nuno Maciel é deputado já há algumas legislaturas pelo PSD e é candidato também às eleições de 23 de março próximo. Obrigado pela sua presença. Nós queremos conhecer o programa do PSD para a educação em geral, mas sobretudo para a resolução dos problemas dos professores. As reivindicações dos professores em geral e dos associados do SPM são há muito tempo conhecidas, temos falado muito sobre elas, havia a perspectiva de se avançar com a resolução de algumas, não aconteceu. Queremos saber então agora, para a próxima legislatura, quais são as vossas prioridades e quais são os vossos compromissos com os professores. Ora, viva, muito boa tarde. Em nome do PSD Madeira, queria, antes de mais, agradecer o convite que nos foi formulado e felicitar o Sindicato dos Professores da Madeira pela iniciativa e pela oportunidade que dá nós também nos expressarmos e podermos transmitir a nossa opinião. Cumprimento, obviamente, o Sr. Presidente do Sindicato, o Professor Francisco, todas as colegas e os colegas aqui presentes. Dizer que, para o PSD Madeira, o grande objetivo continua a ser o da valorização da educação e o da valorização da escola pública. A valorização da educação não se anuncia, pratica-se, e é isso que nós temos procurado fazer. Valorizar a escola pública, fazendo disso uma prática, para que efetivamente se possa contribuir para a elevação social coletiva, que é esse um dos nossos grandes objetivos, por via da educação e, acima de tudo, da escola pública. Obviamente, nesse eixo central, entre vários atores e vários importantes paradigmas que importaria salientar, os professores, a classe docente em geral e os professores que trabalham na região autónoma da Madeira são para nós um pilar fundamental na prossecução desta mesma política educativa e na prossecução da valorização da escola pública. Os professores têm ajudado a transformar a Madeira do ponto de vista social ao longo destas décadas. Estamos muito gratos àquilo que tem sido o papel dos docentes, das educadoras, dos educadores, dos professores, de todos os ciclos de ensino, porque têm sido, obviamente, ferramentas e instrumentos importantes na concretização desta transformação social e desta elevação social coletiva que nós pretendemos, com igualdade, mas acima de tudo com equidade nas oportunidades. As reivindicações e aquelas que são as principais, ansiedades dos professores são públicas, são subejamente conhecidas, mas eu não podia deixar de dizer que esta valorização da escola pública e esta aposta na educação faz-se com dados concretos. E um dos exemplos que eu gosto sempre de usar, uma vez que o tempo é relativamente limitado, nós em 2019 tínhamos um orçamento para a educação de 360 milhões de euros e o orçamento de 2025, se não tivesse sido chumbado pelo PS e pela JPP em particular e pelos restantes partidos, mas acima de tudo por estas duas forças, materializava 520 milhões de euros para a educação. Este é um sinal de progresso, é um sinal de investimento e é um sinal claro que as políticas educativas têm sido prioritárias no âmbito da ação do Governo Regional e no âmbito da ação da Secretaria Regional da Educação. Paralelamente, também não podia deixar de dizer que assumimos um compromisso com os professores, um compromisso esse que foi negociado e que foi fruto também da auscultação aos diferentes parceiros sociais que representam a classe docente da região e concretizamos neste momento, em janeiro de 2025, a recuperação integral da carreira docente do tempo que estava congelado. Foram sensivelmente 30 a 40 milhões de euros que empenhamos numa primeira fase, porque isto depois todos os anos se repercute, para que se desse a dignidade e se desse também os incentivos, a qualidade e a estabilidade à carreira docente, que achávamos que era fundamental enquanto os professores, os nossos parceiros, para continuarmos a desenvolver as nossas crianças e os nossos jovens. E aquilo que nós tínhamos em mente e que temos em mente e que queremos concretizar é, no quadro da negociação, da auscultação, nós faremos ponto de honra desta questão.
todas as medidas que sejam para implementar toda a evolução que seja para se fazer em termos de estatuto da carreira docente regional, em termos de autonomia e gestão das escolas, todas as medidas que tenham a ver com aspectos laborais da classe docente têm que ser fruto da negociação, fruto da auscultação, fruto da concertação social daqueles que representam os professores. Nós não queremos agir individualmente, com grupos informais, com grupos do WhatsApp, nós queremos continuar a dialogar, manter a porta aberta a todos os representantes dos docentes, os legítimos representantes dos docentes, e com eles irmos negociando e irmos trabalhando o futuro. É ponto assente que estamos interessados, motivados e empenhados a que se inicie um novo ciclo em relação a uma revisão do Estatuto da Carreira Docente na região autónoma da Madeira. E também já é claro, já é público, já o dissemos mais do que uma vez, desde 2024 que estamos a dizer, que estamos motivados e interessados em rever também os aspectos relacionados com a vinculação dos docentes contratados. Já garantimos que abdicamos dos 5 anos, o que nós garantimos que não abdicamos é da vinculação automática. Não proporemos aos professores contratados vagas para concurso. Se negociarmos com os sindicatos as condições que forem negociadas, essa situação é para garantir que esses professores terão automaticamente lugar nos quadros e será sempre com menos anos de serviço ou menos anos de contrato daqueles que acontecem agora. Também queria deixar uma nota em relação àquelas que são as questões relacionadas com o acesso ao 5º e ao 7º escalão. Já foi assumido publicamente pelo Sr. Presidente do Governo Regional, inclusive, e Presidente do PS da Madeira, que em relação à questão das cotas de acesso ao 5º e ao 7º escalão, a nossa opinião é que estamos disponíveis para revogar essas mesmas cotas e encontrarmos formas também de contabilizarmos o tempo de serviço dos docentes que eventualmente tenham feito aquele tempo de permanência quando não transitaram. Apesar disso, nós sabemos também, e é um facto, que temos procurado transitar todos os colegas, se não é na primeira fase, é numa fase a seguir. Sabemos que há colegas que chegam a ficar 11 ou quase 12 meses num escalão por via da questão da cota e dos percentis. De qualquer forma, queremos ultrapassar isso e temos encontrado fórmulas de termos na região não queria dizer, esta realidade de garantirmos aos professores que 100% dos docentes têm conseguido transitar depois ao 5º e ao 7º escalão. Queríamos também negociar e ouvir as posições dos sindicatos em relação ao processo de autonomia e gestão das escolas. É uma matéria que também estamos disponíveis, motivados e interessados para continuarmos a trabalhar em conjunto e encontrar melhores soluções. Sabemos que há colegas que passam, por vezes, 7, 8, 10 anos numa escola e continuam a ser quadro de zona pedagógica e que não têm acesso, por vezes, a concorrer ou encontram algumas dificuldades para concorrer aos órgãos de gestão. E, como tal, estamos disponíveis para rever essa matéria e outras matérias, e não sei se também no âmbito do capítulo do Estatuto do Aluno, penso-me que é uma matéria de alunos, mas é uma matéria que interessa aos professores e às direções das escolas com quem eu converso. Também é uma área em que eu acho que há muito trabalho que podemos fazer e que podemos continuar a aprofundar. Penso que o meu tempo está a acabar, é isso, Francisco? Mas tu continuas disponível para que nós fazemos, se calhar, isto mais interativo? Em termos de apresentação, sim, mas agora queríamos colocar algumas questões em relação àquilo que apresentou. Por exemplo, falou, e muito bem, nós concordámos há muito tempo que reivindicámos isso, que é acabar com as vagas de acesso a qualquer escalão, neste caso é ao 5º e ao 7º, mas há professores que sofreram com isso e perderam 1 ano ou até 2 anos, em alguns casos. E esse tempo é para recuperar? Eu tive já a oportunidade, se calhar não fui claro, era isso que eu estava aqui a tentar dizer. Numa primeira fase, a nossa disponibilidade, ouvindo as estruturas representativas dos professores, é de facto abolirmos a questão das cotas e depois encontrarmos plataformas para conversarmos quer sobre essa situação dos docentes que ficaram com tempo parado no 5º e no 7º, quer também em relação aos docentes que vincularam naquele período anterior a 2011. E ele fazer essa pergunta também há então disponibilidade para resolver o problema de quem perdeu tempo por ter vinculado antes de 2011? Francisco,
Para nós, nossa opinião, a nossa posição é que neste momento, mais do que problemas, nós temos oportunidades. Nós temos uma realidade regional de evolução demográfica escolar, como todos nós conhecemos, e temos uma oportunidade clara de reiniciarmos um caminho, ou continuarmos um caminho de valorização da carreira docente, encontrando respostas e encontrando formas de motivar os professores para continuarmos a trabalhar em parceria e contribuirmos para melhores alunos e melhores cidadãos. E estas prioridades vão ser definidas não pelo Governo Regional ou não pelo PS da Madeira, mas vão ser definidas, acima de tudo, pela concertação e pelo diálogo que nós tivermos com os representantes dos professores. Vão ser definidas pelo SPM, vão ser definidas pelos restantes representantes dos docentes. É convosco com certeza, que nós queremos... SPM é o maior representante dos professores da região autónoma da Madeira, de longe, e, portanto, tem que ser, evidentemente, parte importante nas negociações, e estamos disponíveis para resolver tudo isso que referiu. Mas eu volto já, porque também nos interessa rever o Estatuto, e falaremos já sobre isso, mas em termos de contagem de tempo de serviço, é com agrado que ouvimos dizer que vai recuperar o tempo quem perdeu à espera de vaga, quem perdeu tempo nas transições entre carreiras. Falta saber, e quem veio do privado? Também lhes vai ser contado o tempo, como está no Estatuto, o artigo 102 do Estatuto, que prevê a contagem depois da vinculação de todo o tempo? Obrigado também por essa questão, que já me ia esquecendo. Em relação aos docentes que venham do privado, ou até docentes que possam vir de outros sistemas educativos do país e que tenham situações também que lhes coloquem algumas dificuldades ou que coloquem alguns entraves. E não recuperaram por estar fora da região, também ia portanto, não é só os do privado, há situações também no público que importa analisar e importa ultrapassar. São matérias que nós queremos encontrar plataformas de diálogo, mas acima de tudo plataformas de entendimento convosco e com os restantes, para que sejam priorizadas, devidamente calendarizadas e trabalhadas. O que nós precisamos, acima de tudo, é de estabilidade. De estabilidade, e também tenho de dizer que eu represento aqui uma força política que tem responsabilidade em termos de governação. Obviamente que não faria aqui um discurso demagógico, quer dizer que vamos dar tudo a toda a gente de imediato, dizer que queremos ter estabilidade para um programa de governo e que temos muito a ganhar, temos muito a fazer e estamos muito motivados para encontrar respostas para aquelas que são as preocupações dos docentes. E o Sindicato da Madeira está disponível para resolver tudo o que enumerou e outros aspectos que consta e que conhece do nosso caderno reivindicativo. Aqui é que estão as nossas grandes reivindicações, mas também queremos saber quando. Porque nós estamos disponíveis no primeiro dia, após a tomada de posse do Governo, após a formação da Assembleia Legislativa Regional que resultar das eleições, nós no dia seguinte estamos disponíveis para dar o nosso contributo para resolver tudo isso. E o PSD, para quando é que atira estas matérias? Isto são prioridades ou isto é para a legislatura que corre o risco, como há bocadinho falou, de não haver estabilidade para se cumprir os próximos 4 anos? Se a legislatura demorar um ano, o que é que temos daqui a um ano resolvido? O melhor exemplo que eu posso dar, nós vivemos em 2024 e provavelmente vamos ter novamente o primeiro semestre de 2025 numa gestão em duodécimos. De qualquer forma, mesmo assim, nós temos encontrado formas e não vou explicar o que é a gestão em duodécimos, imagino que a maior parte das pessoas, pelo menos uma noção devem ter, traz-nos algumas dificuldades na gestão, mas mesmo assim temos encontrado formas de não falhar com os compromissos com os professores. Mas estas são novidades que é preciso colocar no tempo, não pode ser indefinidamente, porque as pessoas querem saber que compromisso é que há no imediato, porque nós achamos que há condições para tudo aquilo que aqui foi enumerado ser resolvido no prazo de um ano. Mas a partir do momento em que se consiga ter um governo instalado, um programa de governo aprovado e um orçamento aprovado, isto não é no dia 20, isto que eu estou a dizer não se resolve no dia 24 de março. Temos que ter estes passos todos dados. A nossa opção, a nossa prioridade é sentar com os representantes dos docentes e, com eles, traçar o primeiro objetivo e a primeira meta. Aquela que for a primeira meta e o primeiro objetivo de todos
Será esse o nosso primeiro objetivo. E assim sucessivamente, continuarmos a negociar, a conversar e a dialogar e a encontrar as respostas. Quer dizer que no próximo ano letivo, a 1 de setembro, já teremos certamente, pelo PSD, algumas destas matérias resolvidas. Em setembro, eu vou falar sempre a verdade. Eu não posso dizer em setembro, porque acho muito difícil nós termos um orçamento aprovado e um programa de governo e um orçamento aprovado antes de 30 de junho. Em vigor, antes do mês de junho. Eu não sou irresponsável. Eu olho para o calendário e vejo e percebo o que segue aí e percebo que até ele estar publicado e estar em vigor, dificilmente será possível antes de 30 de junho. Temos 2 meses para concretizar algumas das medidas. Mas estamos disponíveis para trabalhar no verão e para definirmos prioridades e calendarizá-las. Muito bem, nós esperamos. Eu gostava de saber, se me é possível também, qual é a prioridade número 1, se o SPM escolher uma prioridade para dialogar com o Partido Social Democrata, qual seria a prioridade número 1 do SPM que nos colocaria? Número 1. Nós apresentámos 4 prioridades. Podia enumerá-las, mas há uma, obviamente, que carece de resolução por ser a mais antiga. A matéria que diz respeito ao processo que nós chamamos ultrapassagens, porque houve perda de tempo de serviço para quem vinculou antes de 2011, já vai há 13 anos. Há pessoas prejudicadas há 13 anos. Evidentemente que isso tem que estar resolvido, para nós é fundamental até ao início do próximo ano letivo. Mas também a vinculação dos contratados Era isso que ia perguntar, porque isso é um diploma à parte. É a vinculação, a questão também muito importante do acabarmos com as vagas de acesso e a recuperação de todo o tempo que está ainda por recuperar e que já aqui referimos. Está bem? Pronto, mas nós agora queríamos que no nosso quadro interativo assinalasse ali as vossas posições. Há 3 hipóteses. Há concordo, discordo e talvez. Posso tá virar um bocadinho? Sim, podemos ir aqui até, colocar-nos deste lado. Podemos vir aqui, ler. Sim. A primeira, recuperação do tempo de serviço perdido nas transições entre carreira para quem vinculou antes de 2011. Qual é a posição do PSD? Concordamos. É para resolver. Depois, recuperação do tempo de serviço perdido à espera de vaga de acesso aos 5º e 7º escalões. O tempo perdido. Uma questão que também já respondi. Portanto, essa e a seguinte. A seguinte também, fim das vagas. Revisão do modelo de avaliação que contempla vários aspectos, mas a questão do fim das cotas é muito importante. Cotas, os percentis para as avaliações mais elevadas. Ainda bem que falamos desta questão, porque a questão da avaliação docente e a desburocratização, e não queria falar em simplificação, mas a agilização de alguns processos, é uma das matérias que eu também considero importante nós trabalharmos em conjunto e podermos melhorar. Portanto, aqui, revisão do modelo. Estamos de acordo. Vinculação com 3 anos de serviço. Eu não me quero prender aos 3 anos, a vinculação sim, e à partida tudo leva a crer que com 3 anos. Sim. Sim? Sim. Aqui a questão é... Tudo bem. Valorização dos docentes do ensino particular e cooperativo e das instituições particulares de solidariedade social. Está aqui porque o financiamento destas instituições é 80% ou mais do erário público. E, portanto, o Governo tem financiado, mas não tem fiscalizado, não tem batalhado junto das entidades patronais para que os direitos dos professores também sigam uma linha idêntica à do público. Há abertura para valorizar estes docentes? Isto é matéria laboral privada. Nós sabemos. Nós fazemos contratos de associação, nós temos contratos em determinadas situações equiparados à oferta pública, quando ela não existe, e temos outras formas pois temos outras formas de apoio. Aqui é uma matéria que ultrapassa um bocadinho, isto não estamos a falar da escola pública pura e dura. Não. Uma coisa é exercer magistratura de influência, outra coisa é o código laboral do trabalhador privado. As entidades patronais têm recebido o dinheiro, depois fazem o que quer dele, e já encontramos situações em que até o dinheiro destinado exclusivamente aos professores foi usado para outros fins. O Governo tem de ter não só magistratura de influência, mas fiscalização também. Eu acho que nesse caso os próprios sindicatos deviam ter... Nós estamos a fazer e vamos fazer mais, mas nós não temos acesso a alguns documentos. Então deviam denunciar. Se há atropelos laborais... Já fizemos e já conseguimos reparações, mas nós não temos acesso a toda a informação. Aqui a questão é a seguinte.
Se nós concordamos com a valorização dos docentes do privado, obviamente Concordam? nós concordamos com a valorização de todos os professores, incluindo os do privado. E então, agora, nós sabemos que estamos a falar de campos diferentes, não é a escola então, pública. onde é que eu ponho? Eu concordo, nós concordamos, mas não atropelamos o direito laboral Concordam privado. com a valorização? Concordamos. Nós também sim. conhecemos as competências. Está aqui, sabemos qual é a competência do Governo, que é reduzida e que já dissemos qual era. Criação de condições para a profissionalização em serviço. Ou seja, aqueles que não têm habilitação profissional. 100% de acordo. 100%. Aliás, temos feito, dentro daquilo que é possível, entendemos que a Universidade da Madeira é o nosso principal parceiro que devíamos cooperar, temos feito tudo o que é possível junto da reitoria, junto da universidade, para que este processo tivesse a andar. E ele já podia estar a ser uma realidade na região. Muito bem. Burocracia. Vamos trabalhar em conjunto para reduzir? Eu gostava muito. Como professor, acima de tudo. E um calendário que respeite o direito das crianças à brincadeira. É que o calendário está demasiado sobrecarregado, começa demasiado cedo, acaba demasiado tarde. Para este colega social-democrata, o que eu vos posso dizer é que as nossas crianças passam demasiado tempo na escola. E, portanto, vamos trabalhar também para um calendário mais... Eu até reduzia horas e disciplinas. Então, concorda com o calendário escolar mais preocupado com as crianças? Claro que sim. Muito bem. Ok, obrigado, Nuno Maciel. Foi um prazer tê-lo aqui hoje. O prazer foi todo meu, Francisco. Então, obrigado e vamos trabalhar em conjunto para resolver tudo isto. Não também me diz respeito, claramente que sim. Ok, obrigado. Com licença.